Shalom, irmãos, paz de Deus, graça e paz. Eu quero contar um pequeno relato da minha vida, não da minha infância. Da minha infância eu só quero dizer que eu me batizei aos 12 anos de idade em uma igreja evangélica. E depois de um ano que estava batizado lá, mesmo sem ninguém me levar lá eu fiz um discipulado, aprendi a Bíblia e me batizei. Em sequência, um irmão da congregação cristã disse que eu estava errado e eu me batizei novamente no Brás, onde fiquei durante um período da minha vida. E durante um período da minha vida também morei em Florianópolis. Eu não vou contar aqui a minha infância. Morei com a minha mãe devido a uma infância conturbada que passei, marcada por crises existenciais, desprezo e até mesmo abandono. Essa fase me levou a buscar um novo começo. Foi ali em Florianópolis que Deus colocou um propósito maior em minha vida. E foi onde conheci a minha esposa, uma irmã muito querida da congregação cristã no Brasil, com quem constituí uma família. Compartilhei momentos de fé, estou compartilhando até hoje, e comunhão. Ela aprendia a tocar órgão enquanto eu era músico, tocando violino. Assim Deus uniu nossas vidas de maneira especial. Sou grato por ter preparado um irmão chamado João Batista, que teve um papel fundamental na minha trajetória musical. Ele foi uma grande influência para mim, tanto como músico quanto como um irmão na fé. Oro para que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, não é? Esposa, e que esse relato também chegue até ele. É uma forma de homenageá-lo, expressando a minha profunda estima por ele. Espero de coração que um dia ele possa assistir a este vídeo e saber quanto foi importante em minha vida. Em Florianópolis vivi tantos momentos de alegria quanto de desafios. Passei por perseguições, irmãos espirituais, presenciei situações que preferia não ter visto dentro da instituição, da congregação cristã no Brasil. No entanto, também vivi momentos de muita felicidade, especialmente entre a juventude, durante um bom período. Tive o privilégio de servir como um cooperador de jovens, fui colocado nessa posição na congregação central de Campinas, Florianópolis, e no dia 19 de maio de 1985, e mais tarde fui designado como cooperador oficial em São José, no bairro da Bela Vista 2, no dia 9 de dezembro de 1997. Fui ordenado pelo ancião do irmão Duve. Fui ordenado por um ancião que foi dia 22 de setembro de 2001, pela imposição das mãos do nosso caríssimo e saudoso irmão Duve na congregação central de Campinas. Foi um momento muito marcante na minha vida ministerial e claro que isso também foi cumprimento das coisas de Deus. Deus sabe os planos. Eu quero ainda compartilhar com vocês mais alguma coisa. Depois de todas essas experiências pelas quais passei, Deus começou a abrir minha mente para enxergar a essência do Evangelho. Sempre amei a ler a palavra, embora tenha vivido momentos de tristeza ao observar certas coisas dentro da congregação, sentia uma falsa paz em meu coração por ocupar uma posição ministerial. Durante muitos anos acreditei que isso era o mais importante, mas hoje Deus me mostrou que o essencial é estar somente em Jesus Cristo. O ministério não é uma posição de exaltação, mas apenas uma responsabilidade que nos lembra da nossa total dependência, dependência, e nós não podemos ficar presos a esses tipos de pensamentos e encargos. Nós não somos nada, apenas instrumentos nas mãos do nosso Deus. Tudo isso, porém, serviu como um aprendizado valioso para mim. Mesmo com poucas condições financeiras, Deus me desprendeu para realizar viagens internacionais. Nunca viajei com coletas e não vou negar que em algumas ocasiões fui ajudado por irmãos. Trabalhava em vendas e muitas das vezes não tinha recursos suficientes, mas Deus sempre providenciava de alguma forma e cheguei a abrir a mão até de um concurso público, irmãos, que havia ganho para atender às necessidades da igreja. Não me arrependo disso, embora saiba que se tivesse aceitado aquele cargo, hoje estaria aposentado. Contudo, confio plenamente em Deus, pois é Ele que sabe todas as coisas. Passei também por muitos desafios de saúde.
Um dos momentos mais difíceis ocorreu quase no fim da minha jornada na congregação, quando enfrentei um ataque à minha mente. Isso foi causado não apenas pelas coisas que vi, mas também por eventos que ocorrem ou que ocorreram na minha vida, não é? E que estavam fora do meu controle. Era uma batalha espiritual que eu não consigo explicar totalmente. Tive que buscar ajuda médica e psiquiátrica. E o psiquiatra me acompanhou, medicando-me ao longo e um longo período, até que comecei a melhorar. Antes da melhora, vivi um período muito difícil. Passei 3 meses preso dentro de um quarto, praticamente sozinho, quase ninguém me visitava. Houve algumas visitas, talvez 6 ou 7 pessoas, mas isso em comparação com mais de 3.000 pessoas que eu conhecia apenas na cidade que eu morava, foi doloroso perceber que, ao deixar de atuar como ancião, muitas pessoas simplesmente me desapareceram. Além disso, surgiram comentários de todos os lados, muitos dos quais eram inverídicos. Até hoje recebo notícias que estou em lugares onde nunca estive. Bom, já estive nos Estados Unidos, mas há pouco tempo recebi, há poucos meses, não é? Não vou dizer meses, há alguns anos atrás, eu aqui em Portugal recebi uma notícia que eu estava nos Estados Unidos. E outra também, outra novidade, que eu estava em São Paulo. E recentemente até disseram que eu estava na minha cidade natal, sendo que estou aqui em Portugal. É difícil entender como as pessoas falam o que não sabem, sem se preocupar com a verdade. Essa experiência me ensinou algo importante. Como cristãos, não devemos falar, irmão, do que não temos certeza. Precisamos ser cautelosos com as nossas palavras, porque elas têm poder de ferir profundamente. Que Deus nos ajude a sermos cuidadosos para que possamos refletir o caráter de Cristo em nossas ações e palavras. Quanto ao nosso passado, nós não vivemos de passado, porque quem vive de passado é museu, irmãos. Apenas estou passando aqui para vocês isso, logicamente, para que muitos não venham aqui ficar me interrogando coisas que não para mim não interessam mais. Hoje eu estou em Jesus Cristo. O que passou para mim passou. E Jesus Cristo para mim é a única razão da minha vida. Não tenho recursos, nem tampouco muita saúde. Mas eu sei que se Deus me levar agora, não tenho mágoa nem raiz de amargura contra ninguém. Aqui em Portugal também tive oportunidades de congregar, vivenciar a misericórdia de Deus em minha vida. Minha chegada nesse país foi marcada por um milagre extraordinário. Digo que não consigo descrever por completo aqui, mas se demonstra como que Deus cuida de mim. E isso se demonstra, e eu posso dizer isso. Não cuida só de mim, mas da minha esposa também, porque a minha esposa também é um milagre de Deus. Assim como nosso primeiro apartamento, quem quiser saber mais sobre esse testemunho, pode entrar em contato comigo pelo telefone que estará na descrição desse vídeo. Quero apenas enfatizar que Deus é fiel e misericordioso e que Ele não está vinculado a placas denominacionais. Ele é o Senhor sobre todos aqueles que o buscam em sinceridade e sobre todos aqueles que o amam. Ao congregar em Portugal, vivi momentos difíceis também, irmão, que me entristeceram profundamente. Apesar de ter liberdade para testemunhar, em certo momento fui informado por um ancião que havia chegado uma carta de São Paulo com acusações contra mim. Quando questionei um dos irmãos que atendia a região onde eu morava, descobri que não havia, nunca existiu essa carta. Quando confrontei novamente esse ancião, ele negou suas palavras, afirmando que era coisa da minha mente. Naquele momento eu estava consciente, irmãos, e em recuperação, não mais em crise psicológica. Isso demonstrou um grande mal-entendimento, ou entendido, né? E uma tentativa de invalidar minha saúde emocional. Graças a Deus, hoje sou tratado de uma forma digna, com o tempo e o tratamento também adequado. Meus medicamentos foram reduzidos, mas ainda sofro reflexos do passado, como ansiedade, tristeza e essas questões que afetam tanto minha mente quanto meu corpo, em raízes psicossomáticas, ou seja, a minha mente impacta meu organismo de forma física, deixando marcas que ainda enfrento. Só para os irmãos terem uma ideia, uma doença psicossomática é um distúrbio, irmãos, de fatores emocionais e psicológicos que influenciam diretamente a saúde física.
Isso significa estresse, tristeza ou traumas. Pode manifestar-se no corpo, causando sintomas ou até doenças reais. No meu caso, ao longo do período das batalhas emocionais e espirituais, que deixou sequelas que ainda afetam o meu organismo, não obstante, louvo a Deus, porque em meio de tudo isso Ele continua me iluminando no entendimento da Sua palavra. Quero deixar bem claro, eu não estou culpando a instituição, mas meus relatos servem como um alerta. É necessário estarmos atentos a qualquer tipo de espírito de engano que possa tentar infiltrar-se em qualquer denominação. A Bíblia, que é a infalível palavra de Deus, deixando claro, ela é a palavra de Deus e não contém. Ela nos ensina que todas as coisas que ocorreriam nos últimos tempos, e nós estamos vendo, e o nosso dever é alertar o povo e vigiar. Então eu vou deixar um versículo aqui para que vocês possam refletir nessa realidade. Olha aqui, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1. Que todos possam estar atentos, irmãos, à palavra de Deus e à guia do Espírito Santo para evitarem ser enganados. Quando eu digo apostatar da fé, não quer dizer que seja uma pessoa que sai de uma denominação. Às vezes é uma própria denominação que sai de Jesus Cristo. Que Deus nos guarde e que Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e ressuscitado, não possa ser impedido em nenhuma denominação ou por nenhum sistema maligno religioso de impedir que o verdadeiro evangelho de Cristo seja pregado. Vamos fugir da teologia liberal, da prosperidade, das coisas que pregam somente prosperidade, porque tudo que está aqui nesse mundo ficará aqui, mas o que nos resta é aguardar a coroa eterna no reino dos céus. Espero que todos entendam, não é minha intenção magoar ninguém, mas aqui ficou um pequeno relato para que você que entra aí no meu canal me xingando, falando mal de mim, pare com isso, eu não quero mal de ninguém. Deus abençoe você. Eu quero deixar claro também, quando eu teço aqui algum comentário ou alguma crítica, jamais é para destruir ninguém, não é a minha intenção. E eu não aceito também que ninguém faça isso comigo, porque eu nunca fiz isso com ninguém durante o meu período que atendi o ministério, embora ainda continue sendo ancião, mesmo porque, quando fui tratado, o psiquiatra me deu uma carta que eu não poderia assinar nenhuma carta, um documento legal perante as autoridades legais. E eu não usei esse documento para pedir retorno do meu ministério, porque se usasse, eu com certeza teria que ser devolvido o meu cargo. Todavia, eu não preciso disso, porque eu sou ancião, não da Congregação Cristã no Brasil. Eu sou ancião do Senhor nosso Jesus Cristo. Trabalho para Ele exclusivamente. Nele confio e somente nele creio. Embora sou considerado pela Assembleia Cristã na Argentina, fui considerado numa reunião na Assembleia Cristã da Argentina e também na Casa de Oração, onde ultimamente estava atendendo quando morava no Brasil, um pouco antes de vir para cá. Chegando aqui, como eu já disse, congreguei, mas hoje estou apenas congregando em casa, fazendo cultos online, fazendo meu devocional. Aqui já fiz batismos, santas ceias e também funerais. E continuo trabalhando para o Senhor da mesma forma e milagres não têm faltado. Agradeço a Deus, peço que os irmãos não pensem que eu estou aqui difamando o nome de ninguém. Quando eu estava na congregação, eu falava, agradeço a Deus porque Ele me chamou nesse caminho. Hoje eu falo diferente, agradeço a Deus porque Ele me chamou em Jesus Cristo, o verdadeiro caminho. E me chamou na graça, que é Cristo Jesus, o amor imerecido, o amor que eu não merecia, e que morreu por mim na cruz para me dar a vida eterna. Deus abençoe a todos e que possa esse pequeno relato servir para cada um de vós. Deus te abençoe e a paz de Deus. Shalom e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.